Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom Natal, um feliz Natal para todos vocês. Nós hoje chegamos àquela solenidade que é a segunda mais importante do calendário litúrgico da igreja. Depois da Páscoa da Ressurreição, nós temos o Natal com o ciclo do Natal em torno, que é a preparação, a festa, a oitava e o tempo de Natal. Celebramos hoje o fato grandioso que tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Esse Filho entra na nossa história de um modo determinante, de um modo novo. É tão grande o que nós celebramos hoje que o texto que nós vamos refletir, que é da missa do galo, da missa da noite, começa o profeta Isaías dizendo assim: o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. É essa grande luz que séculos antes era anunciada no Antigo Testamento, que o povo esperava que chegasse o Messias e que nós celebramos um fato já ocorrido, mas que é sempre de novo na liturgia e que nos convida também, como dizíamos no início do Advento, a nos prepararmos para acolher o Salvador quando Ele voltar. Hoje nós encontramos na missa da noite o Evangelho de Lucas. Nos recordemos que o Evangelho é um texto escrito ao contrário daquilo que nós temos hoje na Bíblia. A parte mais antiga é a parte da paixão, morte e ressurreição. Depois a comunidade cristã começa a se perguntar o que Jesus fazia nessa situação concreta. E os apóstolos respondiam contando os fatos da vida de Jesus, os seus discursos. Então vem a parte da vida pública. E a parte mais nova do Evangelho, então mais madura, é a parte do Evangelho da infância. Vocês se recordam que tem alguns filmes que você, nos 5 primeiros minutos, você tem a imagem de tudo aquilo que vai acontecer depois, o overture? Então, isso também acontece no Evangelho. No Evangelho da infância, nós temos um resumo de tudo aquilo que é este grande personagem, Jesus, que depois vem detalhado ao longo do Evangelho. Já no início do Evangelho de hoje, Lucas busca situar no tempo e no espaço este evento do nascimento do Salvador. E vai dizer assim: naqueles dias, um decreto de César Augusto ordenou que se fizesse o recenseamento de toda a terra. E essa expressão é curiosa. Como é possível o recenseamento de toda a terra? Nem hoje não seria possível. Imagine o que fosse naquele tempo. Então, é uma pretensão totalmente absurda. É a ilusão do poder que temos nos grandes de hoje, nos grandes daquele tempo. Não é possível, César Augusto, fazer o recenseamento de toda a terra. Mas é neste recenseamento que o Senhor vai enviar o seu Filho, que é o Salvador de toda a terra. O tempo de César Augusto foi considerado um reino de paz, um reino grandioso, em que era tão determinante depois que a partir de César Augusto se contavam os anos. E que era considerado um tempo que trouxe alegria e paz. E depois de situar no tempo, Lucas vai dizer aonde aconteceu isso. José, que era descendente de Davi, ele vai para a cidade de Belém. E ali em Belém se cumprem os dias que Maria deve dar à luz. Já no Antigo Testamento tem a profecia que o Salvador deveria nascer em Belém. Então é ali em Belém, por motivo desse recenseamento, que chega a Sagrada Família e nasce o Salvador. Em quais condições? Recordem-se que a capacidade de acolhimento é muito presente na cultura do israelita. Não é justo pensar que eles foram rejeitados, que não tinham lugar melhor, mais digno. É preciso compreender uma coisa: quem vai na Terra Santa vê isso. Naquele tempo, as pessoas viviam pouco tempo dentro de casa. Nós hoje que vivemos muito tempo enfurnado dentro da nossa casa. Vivia-se sobretudo fora. E a casa servia fundamentalmente para dormir. Era um cômodo único, vizinho da porta tinha o marido, o pai de família,
do lado dele a mulher, as crianças. Numa parte tinha o forno onde se deixava massa de pão para comer no outro dia e aquecia a casa, e no fundo a propriedade mais importante, que eram os animais. É naquela zona ali no fundo que era mais adequada para uma mulher dar à luz. Maria não foi rejeitada pelos seus, mas dá à luz no meio, no local dos animais. Depois, baseado em um texto de Isaías, no presépio se coloca o burro, o boi, mas no texto bíblico não fala precisamente da presença de animais, mas fala desse lugar do nascimento, que não era um local de alguém que fosse rejeitado, mas de alguém que era acolhido naquela situação concreta que se vivia naquele tempo. E depois, até aqui, nada de extraordinário. O extraordinário vem depois, porque próximo ali da região, quem é que está? São os pastores. E a presença dos pastores do campo faz ver que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Já uma vez nós no tempo de Advento explicamos que essa é uma data litúrgica, uma data que faz memória daquilo que acreditavam os primeiros cristãos, que o Filho de Deus viveu um tempo exato de anos sobre a terra. E eles acreditavam que Jesus morreu no dia 25 de março, então a anunciação seria também no dia 25 de março, 9 meses depois, 25 de dezembro, o nascimento. Eles estavam no campo e aparecem esses anjos que vão dizer para eles: não tenha medo, eis que vos anuncio uma grande alegria. Essa é a alegria grande, não aquela do nascimento de César. Este sim traz a paz, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Nasceu para vocês. Este é o sinal: vocês encontrarão um menino envolvido em faixas, em uma manjedoura. Ora, quem são os pastores? Nós temos uma imagem muito poética dos pastores, acostumados a nos apaixonarmos por eles por causa desse episódio do presépio. Mas na verdade os pastores eram considerados mentirosos e desonestos naquele tempo. Eles não podiam entrar no templo, nem podiam servir de testemunha em um tribunal. Eram pessoas que eram odiadas porque com os seus animais eles invadiam as plantações dos outros e deixavam comer, pisotear tudo. Então nessa situação é que a esses homens que diante do mundo não valia nada, aparecem os anjos e dão essa notícia. E dirão para eles assim: vocês vão ver um sinal. Mas qual sinal? Uma mãe com a criança? Que coisa de extraordinária tem? Em qualquer lugar que nasceu uma criança, esse sinal pode ser encontrado. O nascimento de Jesus nos coloca diante da simplicidade. É a criança que nasce em um lugar simples, não nos palácios. É um anúncio para pessoas simples e um sinal simples. E já aqui, como lhe dizia, no início da vida pública, nós vemos aquilo que vai ser o critério para Jesus. Jesus vai estar sempre com essas pessoas, com os pastores, com os publicanos, enfim, com os pecadores, que aceitam ter em Jesus o seu Salvador. É o Salvador que vem para quem tem a capacidade de acolhê-lo na simplicidade. São essas pessoas que estarão com Jesus e não os potentes deste mundo. O Salvador se apresenta para os simples de um modo simples e dá para eles um sinal não extraordinário. O desafio para nós hoje é acolher o Senhor que se manifesta nas coisas simples da nossa vida. Senão nós temos o risco de não perceber a passagem e a presença do Senhor na nossa vida. E no final, o canto dos anjos. Meus irmãos, chegamos no Natal do Senhor. Que essa solenidade seja capaz de transformar a nossa vida. Que nós, pessoas que às vezes estamos nos sobrecarregando de preocupações, possamos viver a leveza deste evento que nos transforma, se nós nos deixarmos transformar e crer como fizeram os pastores. Para você, para sua família, para todos os seus, eu desejo um bom Natal, um feliz Natal do Senhor.
uma boa festa, uma boa celebração. Paz.